Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 4 de fevereiro. Nesta edição, você vai ver a semana termina com mais um caixa eletrônico explodido no interior da Paraíba. Esta foi a 9ª ação dos bandidos. Ainda tem as imagens de policiais humilhando dois presos. Os PMs obrigam os detentos a se beijarem. E tem mais notícias da nossa região. Eu sou Adriana Quadros e este é o seu Record Nordeste. A gente começa falando do apagão. 8 dos 9 estados do Nordeste ficaram sem luz na noite desta quinta e madrugada de hoje. O apagão atingiu Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Sergipe, Piauí e o Rio Grande do Norte. E aconteceu por causa de uma falha no circuito eletrônico da subestação Luiz Gonzaga, que fica no município de Jatobá, em Pernambuco. Vamos ver imagens da capital baiana. Essas são imagens logo após a queda de luz que atingiu todos os bairros da cidade. As ruas ficaram às escuras com os semáforos desligados. No Hospital Geral do Estado, maior unidade de saúde do Estado, o atendimento de emergência foi mantido por causa de um gerador de energia. Aí no aeroporto, as imagens que você vê no Aeroporto Internacional de Salvador, a rotina de pouso e decolagem não foi alterada, mas você vê que a iluminação do terminal dos passageiros funcionou parcialmente. Segundo a CHESF, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, desde a madrugada a energia já foi restabelecida em todos os estados, mas mesmo assim não descarta falhas pontuais em algumas localidades. E por conta do apagão, aconteceu um tumulto no presídio Aníbal Bruno em Recife. Presos iniciaram uma briga que acabou na morte de um detento e deixou outro ferido. Na Bahia, a falta de energia gerou sérias consequências no polo petroquímico do município de Camaçari. As primeiras informações dão conta de que o apagão interferiu na manipulação de produtos considerados perigosos, o que obrigou a saída de todos os funcionários do local. 2 homens foram presos em Aracaju acusados de assaltar ônibus. De acordo com as investigações, os dois têm uma característica em comum. Eles assaltavam para manter o vício do crack. Segundo a polícia, Anderson Vivaldo Calado, de 20 anos, foi preso no conjunto Rosa Elze, em São Cristóvão, na casa de parentes, no momento em que se preparava para fugir. Ele é acusado de praticar somente nos últimos 3 meses 11 assaltos a ônibus do transporte coletivo. Imagens das câmeras de segurança dos veículos mostram Anderson em ação. Observe como ele é rápido, afasta o cobrador e os passageiros e em segundos leva toda a renda do caixa. Neste outro vídeo, a mesma abordagem e agilidade para recolher o dinheiro. A polícia também conseguiu prender em flagrante Jaldemir Pinheiro Pereira, de 29 anos. A prisão aconteceu no bairro Santos Dumont, algumas horas depois do assalto praticado ao ônibus que faz a linha Piabeta-Dia. A polícia encontrou com Jaldemir uns R$200 roubados do caixa do cobrador. De acordo com a delegada, os assaltos a ônibus normalmente são praticados por usuários de drogas. Depois de fazer 5 assaltos em 3 dias. E aí a gente já identifica o tipo, né, do assaltante, aquele que é viciado em crack. E isso já sabíamos até desde o ano passado, porque foi um número de assaltos concentrado em poucos dias. Dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP mostram que nos últimos 3 anos houve uma redução de 65% no número de assaltos a ônibus registrados na capital e região metropolitana. Uma mulher foi presa em Sergipe acusada de matar o ex-namorado. O crime aconteceu em setembro do ano passado. Grávida de 3 meses, ela acabou detida por acaso. Os policiais militares estavam em busca de traficantes na zona norte de Aracaju. Andréia Rezende Araújo Neta foi presa por policiais da Rádio Patrulha quando estava em casa no conjunto Dom Pedro. Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto. Ela é acusada de matar um ex-namorado. Ela chegou em casa, o marido não abriu a porta, ela estava de porta de uma faca e efetuou o golpe de faca no marido, matando mesmo. A acusada, que está grávida de 3 meses do 4º filho, disse que trabalha como diarista e nega a acusação. Não matei. Não, meu marido não, que eu nem conheço essa figura aí. Desconheço esse fato. De acordo com os levantamentos da polícia, o crime aconteceu em 10 de setembro do ano passado no Jardim Centenário, zona norte de Aracaju. A vítima foi identificada como Laurindo José Melo, de 34 anos. O homem foi morto com um golpe de faca. Com base no inquérito policial, não há dúvida da participação da mulher no crime. Aplicou um golpe de faca de cozinha nele. Ele foi ao hospital, ainda foi medicado, foi transportado pelo SAMU, mas faleceu em seguida.
Uma cena chamou a atenção de quem passou por uma das principais avenidas do Recife. 2 cavalos foram atropelados de uma só vez por um carro onde estavam 3 pessoas. O motorista e um dos passageiros ficaram feridos. O acidente foi por volta das 4h30 da manhã, na Avenida Caxangá. O motorista Joselito Augusto de Oliveira Araújo seguia no sentido Camaragibe, quando atingiu 2 cavalos que atravessavam a pista. Ele e o passageiro que estava no banco da frente, Júlio César Lira de Oliveira, de 25 anos, ficaram feridos e foram socorridos para hospitais. Este rapaz, que também estava no carro, no banco de trás, não ficou ferido, mas não quis falar com a imprensa. Ele informou que os 3 vinham de um trabalho, pensaram que o senhor era mal iluminado, e de repente os 2 animais saíram num trecho ali da calçada. Eles não tiveram tempo de frear o veículo. Ele informou ainda que o condutor ainda tentou puxar o freio de mão. Não foi possível evitar o atropelamento. Um dos animais morreu na hora, enquanto o outro, ferido, agonizava na avenida. O carro das vítimas teve a frente destruída. Não é difícil encontrar cavalos soltos na avenida. Logo depois do acidente, nós flagramos este na calçada. Olha, abastecer o veículo com álcool já não é mais tão vantajoso, pelo menos no Ceará. A última alta do combustível foi provocada por problemas no início da safra da cana-de-açúcar. Cada posto pode colocar o preço que quer. Por isso, veja na reportagem como calcular para saber qual é mais vantajoso, abastecer com álcool ou gasolina. A escolha fica bem mais fácil para quem tem um carro com a tecnologia Flex. Os carros Flex se tornaram uma exigência dos compradores em todo o país, tanto que em 2010 foi registrada uma alta de 8,44% na venda de veículos bicombustíveis. Segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, em 2009 foram emplacados no Brasil mais de 2,5 milhões de carros Flex, todos pelo mesmo motivo. Você consegue na bomba você saber se o preço do álcool for menor e tiver em vantagem, você coloca o álcool. Se o preço da gasolina ele tiver em vantagem em relação ao álcool, você pode colocar a gasolina. Mas com a alta do álcool, essa opção não é mais tão significativa como se imaginava. Na opinião deste economista, abastecer a gasolina é a melhor escolha. É muito melhor economicamente, é mais eficiente, promove mais autonomia hoje em Fortaleza, consumir gasolina do que álcool. Com a opção de abastecer com gasolina ou com álcool, o consumidor sempre tende a procurar pelo mais barato, o que nem sempre é aquele valor exposto na placa dos postos de combustíveis. Só mesmo calculando para fazer essa avaliação. Uma continha simples, o preço do álcool dividido pelo valor da gasolina. E se o resultado for abaixo de 0,70, abastecer a álcool sai mais econômico. Acima, é melhor mesmo colocar gasolina. Nessa lição, Leandro já é mestre. Tem uma tabelinha que diz, você bota o preço do álcool e da gasolina e ela te diz qual que vai compensar mais, que vai ter uma autonomia melhor. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, apenas em 2 estados brasileiros ainda vale a pena abastecer com álcool, Mato Grosso e Goiás. Olha, para ser vendedor tem que ter argumento, simpatia, alegria, carisma, enfim. Cada vendedor tem sua maneira para conquistar os clientes. Mas em Salvador, os vendedores, principalmente os que trabalham com turistas, têm criatividade de sobra e conseguem, de uma maneira particular, falar vários idiomas. Um dos locais mais bonitos da Bahia é também um dos mais visitados pelos turistas. O Pelourinho atrai no verão milhares de pessoas de todos os cantos do país e do mundo. E os estrangeiros são a alegria de Edilson, um vendedor poliglota. Edilson aprendeu tudo o que sabe ao longo de 20 anos vendendo estas pulseiras. Quando vem um grupo de discussão, o guia está explicando, então eu escuto e aprendo as 2 palavras. Então o guia fala umas 10 palavras, eu gravo 1 ou 2 e vai ajuntando, né? In italiano uno di questi sono 4 reali, si prende 3, 10 reali, perché sono 12, fai un desconto, 10 reali. C'est français, c'est comme ça, c'est le bracelet brésilien. C'est 4 reais, c'est acheter les toits pour 10 reais. Ça, c'est pas tout un cadeau pour la grand-mère, la belle-mère, le grand-père, les cousines, les tontons. Leva para mãe, filho, irmã, cunhada, avó, sogra. Dominar o idioma dos nossos visitantes, ainda que de forma rústica, é só uma das ferramentas para ganhar o pão
nos pontos turísticos de Salvador. Quando a língua é uma barreira, o jeito é se virar para chamar a atenção. Faço gestinho, explico mais ou menos assim, mira, olha. Aí normalmente dá para eles entenderem mais ou menos o que é, né? Além de uma boa conversa, o vendedor ambulante precisa de preparo físico para percorrer as ruas do centro histórico diversas vezes ao longo do dia. Alguns chegam a fazer cursos para aprimorar as técnicas de venda, mas todos concordam. A melhor maneira de se cativar um turista é através da simpatia de um sorriso. Com certeza. Você vai ver em instantes mais um caixa eletrônico explodido em assalto na Paraíba. E mais, policiais são acusados de humilhar presos, forçando eles a se beijarem. As imagens foram parar na internet.